Glória a Deus. O verdadeiro jejum, Isaías 58:5. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem, um dia, aflija sua alma, que incline sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias você isso a jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que você solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que reparta o seu pão? Olha que interessante. Não é também que reparta o seu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados? E quando os vires, o nu o cubra, e não te esconda a tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Amém? Então, quero explanar um pouquinho sobre o verdadeiro jejum. O Senhor Jesus também, aqui nós lemos Isaías 58, do 5, versículo 5 a seguir, mas o Senhor Jesus também, ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ok? Então, vamos explicar um pouquinho o que é o jejum. O jejum é ficar sem alimento por um determinado tempo. O jejum ele pode ser de dois tipos. Ou você fica sem um determinado alimento e sem água, ou completo, full, sem alimento e sem água. Correto? Mais ou menos. Por quê? O que o homem é? O homem é só corpo. Quando você fica de jejum de alimento, você está deixando qual parte de você sem se alimentar? Apenas o corpo, ok? Porque o alimento é para o corpo, e depois o corpo se desfaz daquilo. Mas você não é corpo, você não é carne, você é espírito. O homem, ele é espírito, tem uma alma e está dentro de um corpo, ok? Mas o jejum, ele é importante. Só que o homem, ele precisa estar alinhado com as três. O principal é o espírito. Aqui em Isaías 58, o Senhor começa a falar de um modelo de jejum. Porque o judeu, ele é acostumado a jejuar 2 vezes por semana. Nas festas, no Yom Kippur, ele jejua 24 horas. Enfim, ele está acostumado. Só que aqui o Senhor, eu entendo que ele está falando principalmente do dia de Yom Kippur, que toda a nação fica de jejum. E aqui agora o Senhor está comparando, por acaso é esse jejum que eu quero? O Senhor vai ensinar sobre o jejum, e ele não está falando que não é para jejuar, ok? Mas ele dá outras revelações sobre o jejum. O jejum também, ele não quer que você reparta o seu pão. Olha, está falando de jejum e está falando de repartir o pão com o pobre, ok? Vamos dar algumas considerações aqui. Por exemplo, quando uma pessoa faz jejum de alimento, você sendo espírito, Jesus disse assim, nem só de pão viverá o homem. Ele não está descaracterizando que o pão é um alimento. Ele não está descaracterizando isso. Mas ele está falando, é um tipo de alimento. Mas existem outros alimentos, como a palavra de Deus, enfim. Você é espírito, tem uma alma e tem um corpo. Tudo que entra pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, tudo que você vê isso e ouve, isso também é alimento. Alimento para onde? Para a alma. Então, observe, essa mensagem talvez não é muito gostosa de se engolir, né? Assim como o jejum também não é tão fácil. Mas talvez você jejue, mas por exemplo, você está jejuando para mortificar a sua carne. Só que você também tem uma alma. A alma, ela faz mais barulho do que a carne, por exemplo. Ok? Então o que adianta, por exemplo, se eu faço jejum, eu estou jejuando, mas de repente eu faço uma semana, sei lá, 3 dias, 7 dias, 10 dias de jejum. Mas qual é a parte do jejum que eu faço com a minha alma nesse período? Nenhuma. Enquanto eu estou jejuando, essa semana inteira eu assisto jogo de futebol, eu assisto luta livre,
eu vou de jejum lá assistir o jogo do Palmeiras, do Corinthians, qualquer um que seja, não importa. Eu estou jejuando na carne, mas e a sua alma? E o seu espírito? Não acompanham a mesma frequência? Entende? Ou eu estou jejuando, mas eu gosto de assistir um filme de terror. Nunca assista isso. Né? Cristão nunca deve assistir essas coisas. É a atuação de demônios pura, mas esse é um outro ensino. Mas, por exemplo, eu vou assistir um filme que é forte. Ou, por exemplo, quem joga videogame, cuidado com os games, ok? Nós falamos uma outra mensagem e eu não pensei nisso, mas falou muito com o irmão, que nós estávamos falando sobre o versículo: não terás outros deuses diante de mim. E ele tinha um jogo que era God of Thrones, deuses da God of War, algo assim, deuses da guerra. E o Senhor tocou nele nisso. No versículo de Deuteronômio, onde fala: não terás outros deuses diante de mim. É um jogo, mas no reino espiritual não existe brincadeira. Aquilo estava ali, e o Senhor fala literalmente na sua palavra: não terás outros deuses diante de mim. Muito bem. Agora a questão da alma. Imagine, eu estou jejuando, mas tem alguns jogos, por exemplo, como de assalto, de roubo ou de assassinato. Imagine, um crente, por exemplo, está jejuando e ao mesmo tempo ele está jogando GTA, por exemplo. Qual que é o problema do jogo? Vamos entrar nesse mérito aqui. O jogo ele está com 3 faculdades operantes ali. A primeira, a visão. A visão ela é um portal de entrada para espiritual. Demônios podem entrar pela visão. Outro portal de entrada é a audição. Então você está tendo áudio, visual. E a terceira esfera do jogo é que você está interagindo. O que isso quer dizer? O personagem ali do jogo é você. Então se você joga um jogo de futebol, tudo bem, acho, talvez seja inocente. Mas agora um cristão, ele começa a jogar um jogo que rouba, que assassina, que faz isso, que faz aquilo. O personagem não é uma outra pessoa, é ele. Então no reino espiritual, demônios vêm ali para a cena, porque é algo muito forte sendo feito ali. Ok? Então, considerações do jejum. Quando nós ficamos um período sem se alimentar no corpo, outras sugestões que eu ofereço aqui de jejum. Faça jejuns da alma, jejuns de desejo. O que são isso? Redes sociais, por exemplo, ok? Então, eu vou fazer uma semana de consagração. De preferência, faça 2 de rede social. Como assim? O tempo que você perde vendo vídeos só para passar o tempo, que é aquele que só serve para passar o dedo, sabe? Faça um jejum assim, ó, que você fala para Deus, que você vai consagrar tipo uma semana, que você não vai gastar tempo vendo esses vídeos. Se vir, você não vai assistir. O tempo que você ia assistir isso, o que você faz? Ao invés de você assistir esses shorts, que são curtos, você coloca mensagens espirituais para assistir, ensinos profundos, de preferência que tenham duração longa, tipo 1 hora, no mínimo 30 minutos. Nossa, mas quando eu for assistir, eu vou assistir 30 minutos, 1 hora de uma vez? Não. Cada vez que você passa o dedo, às vezes você fica 5 minutos, você assiste um pedaço. Deu aquela abstinência de ficar passando o dedo à toa no Instagram. Deixa o link do vídeo das mensagens que você está assistindo, vai lá, assiste 5, 10 minutos, passou a abstinência, fecha, vai trabalhar, faz outra coisa. Então assim, eduque a sua alma. Entende isso? O que adianta nós conseguirmos jejuar, que já é uma etapa muito difícil? Você está colocando na coleira a carne, mas você está deixando solto a alma. A alma ela faz mais barulho que a carne. A alma dá desejos para a carne. Desejo do que você vê. Faça jejuns de o que você vai assistir, o que você vai jogar, o que você vai fazer, junto com o jejum físico. E isso você vai ver um crescimento espiritual muito mais forte. Amém? Então,
Essa é a mensagem sobre o jejum que eu gostaria de deixar para você. Enquanto isso, eu gostaria também de orar para que o Senhor fale mais com você a respeito. Pai, te agradeço pela tua palavra. Te peço, Senhor, assim como o Senhor Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A tua palavra, Senhor, ela é alimento. O tempo, irmão, que você fica, às vezes assistindo ou jogando, faça um propósito de ler a palavra. Quando eu ia jogar, por exemplo, eu ia ficar agora jogando. Agora eu ia jogar, não sei quanto tempo, pegue a Bíblia. Agora eu ia assistir tal vídeo, assista a mensagem. Faça um propósito disso de 1 semana, 30 dias. Espírito Santo, ajuda meus irmãos, me ajuda também, ser conosco, continua se revelando a nós, eu te peço. No santo nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.